O dia é novo, mas para muitos ele é apenas mais do mesmo. Mesma rua, mesma casa, mesma condição. Estima-se que 51,7 milhões de brasileiros vivam em favelas, o que faz do Brasil a terceira maior população do mundo que vive na periferia, atrás apenas de Índia e China. E não basta apenas urbanização para mudar essa situação. É preciso transporte, geração de renda e iniciativas sérias que priorizem, acima de tudo, a educação. Episódio de hoje: Meu nome é Josenilson Pereira de Arruda, todos me conhecem aqui na Rocinha como Nilcinho. Eu vim de Pernambuco, moro aqui na Rocinha há 13 anos, no Rio há mais de 26 anos. Vim pequeno com meu pai e minhas irmãs, e meu pai me criou. Aí quando foi em 97 eu conheci a Kelly, que morava aqui na Rocinha, minha esposa, hoje é minha esposa. E vim namorando, e com o tempo ela ficou grávida, eu vim morar com ela e passei a vir morar aqui na Rocinha. E até então estamos até hoje. E eu fui batizado, casei ano passado, dia 21 de novembro, às 4 horas da tarde, e às 8h30, 9 horas da noite, mais ou menos, eu estava me batizando. Eu, a Kelly, minha esposa, e tenho 2 filhos, Marcos Vinícius e Ana Beatriz. Peço muito a Deus, tanto ele quanto a menina, que eles se formem, que eles tenham um diploma, que eles tenham um bom emprego, para que quando eles chegarem à minha idade, eles tenham uma condição de vida melhor. Não que eu reclame da minha vida, eu não reclamo de nada. O que Deus me deu, eu não reclamo de nada. Mas eu quero para o meu filho sempre o melhor. Eu falo para ele: filho, eu estou aqui, mas se eu pudesse eu te dava coisas melhores, eu estaria em outro lugar. Eu não estou aqui porque eu quero, é pela necessidade de vida. E você tem a oportunidade de estudar, se formar, chegar na minha idade, você está com a sua casa, está com o seu carro, está com a sua vida estruturada. igual. Adjetivo usado numa comparação que não apresenta alteração nem na quantidade e nem na qualidade. Igual é a pessoa que no seu trato com o outro não faz distinções de caráter social, econômico e intelectual. Quem se faz igual, escolhe ser como o outro. E só pode fazer a diferença quem experimenta o que o outro sente de igual para igual. A gente está aqui no morro vai fazer 11 anos. E a gente participava do coral das crianças, minha esposa participava, e a gente vinha, E na realidade minha esposa mais do que eu nessa atividade, a tia Gabriela. E aí essa atividade foi tomando conta do coração dela. E naturalmente ela me trouxe para esse tipo de atividade. E a gente descobriu que a gente não consegue mais viver sem esse tipo de atividade, Atividade comunitária, atividades sociais. Hoje o nome bonito chama-se responsabilidade social, Que é uma coisa que envolve todos os nossos corações. A gente se motivou a fazer isso porque da necessidade das nossas crianças, porque elas alcançavam uma certa idade e ficavam sem o que fazer, Sem o que estudar, sem o que se envolver, e acabam tomando rumos que a gente não gostaria que tomasse. E aí surgiu a ideia dentro do coração da tia Gabriela, que é minha esposa, de construir o Comunitar. E hoje o Comunitar tem um grupo de adolescentes bastante significativo, que estão lá aprendendo bastante coisas, estão aprendendo Libras, que é a linguagem de sinais, estão aprendendo cantar, estão aprendendo música, estão aprendendo teatro, interpretação, artes manuais e dentre outras atividades que estão vindo e que podem somar ao projeto. Como a gente cresceu. Aí a gente falava para ela que as músicas já não estavam agradando muita gente porque era de criança. Aí ela não queria perder a gente também. Aí foi que teve a ideia de criar o Comunitar Rio. E o Comunitar Rio é muito bom, muito legal. Eu adoro os projetos lá, as oficinas, os professores, muito bom. No início você
sempre tem medo, sabe? Você acha que você não é capaz. Eu sempre achei, eu não sou capaz de fazer. Como que eu vou fazer para que eles prestem atenção em mim? Como que eu vou fazer para que eles, para que eu ensine uma coisa que vai ser proveitosa para eles levem para a vidinha deles até quando crescerem. E você se sente incapaz, porque fala assim, poxa, eu não tenho essa formação, né? Como que eu posso ajudar? Então você começa a buscar conhecimento, você começa a buscar formas de prender a atenção das crianças e de fazer com que eles gostem da sua aula e de fazer com que isso sirva para a vida deles, para que eles cresçam. Educação e amor são duas palavras que não se separam. O educador jamais deixa de ser educador. Ele pode até não atuar mais dentro da escola, porque chega um momento que ele se aposenta, ele jubila, mas ele jamais vai deixar de ser educador. E essa é a classe de educadores que nós temos. Pessoas que amam seus alunos. E é gratificante você ver o desenvolvimento deles. Muitos realmente vêm de uma condição socioeconômica desfavorável, mas através da educação ele vai se aprimorando e ganhando condições para crescer em todos os aspectos da vida. 2 projetos diferentes com o mesmo objetivo: oportunizar novas perspectivas de futuro para crianças e jovens através da educação. Na comunidade da Rocinha, os voluntários do Comunitar Rio. Nos arredores de Vila Isabel, o pessoal da Igreja Adventista da Tijuca doam algo que vai muito além de tempo e dinheiro. Na verdade, isso começou com 2 membros aqui que vieram me procurar falando sobre a perspectiva dos alunos do Clube de Desbravadores estudarem na Escola Adventista. Haja visto o fato desse clube ser um clube especial porque a maioria não são filhos de membros, são filhos de pessoas que não são da igreja ainda, e aos poucos eles todos foram tomando a decisão e o clube hoje praticamente todo ele é batizado. Então eles se envolvem na rotina da igreja e viu-se a necessidade de fazer alguma coisa a mais. E a gente tem uma peculiaridade que é um projeto social que a gente faz com crianças que não têm tantos recursos, né? E desenvolvemos um projeto que é de educacional também. Foi extra ao nosso trabalho, onde a gente pega crianças que têm um grande interesse escolar, que eles buscam querer um pouco mais conhecimento, e a gente convida eles a fazer parte do Colégio Adventista. E a partir disso, a gente busca agora recursos financeiros, apoio psicológico e o que for necessário para que a gente possa promover essa melhoria da educação. Nós vimos aí que exigir algumas iniciativas aí de todo mundo, procuramos padrinhos na igreja, vimos os custos, procuramos as pessoas na igreja que gostariam de adotar um aluno na parte financeira e fomos à escola também. A escola fez a parte dela dando descontos nas mensalidades, ajudando com propostas aí de uniformes e tudo mais. Isso ajudou durante um período. E a igreja, através da sua parte financeira mesmo, se comprometeu em pagar uma parte. Então, foi na verdade uma junção. Os pais também, uma boa parte deles são carentes, mas assumiram as despesas de passagem a princípio, né? Era o máximo que se poderia fazer, mas foi uma grande parceria mesmo. Os pais, a igreja, através do seu caixa mesmo, sua parte financeira, e os padrinhos da igreja, junto com aquele grupo, os líderes do Clube dos Bravadores, que tomaram a iniciativa e que estavam sempre acompanhando. Interessante que não foi só a parte financeira também. Esses líderes de bravadores, eles realmente abraçaram as crianças. Eles a cuidam, vão na escola, veem notas, eles dão aula particular aqui e tudo mais. Eles fazem um trabalho realmente bem forte em acompanhar a estrutura desses meninos. No começo que isso aconteceu foi um desafio para as crianças, porque estavam vindo de escolas que não tinham uma educação tão forte. Uns 2 ou 3 tiveram realmente muita dificuldade em continuar na escola adventista, mas aos poucos essas dificuldades foram sendo supridas e o projeto continuou e está crescendo. Elas mesmas veem nas notas, veem na educação, quando elas chegam no fim de semana contando alguma novidade que elas aprenderam, que elas nunca tinham visto, você chega a ver o olhinho delas brilhando de tia, eu descobri uma coisa que talvez algumas outras crianças já tenham descoberto e elas estão aprendendo agora. Então é muito gratificante ver que elas estão se desenvolvendo no tempo normal, estão se desenvolvendo com uma qualidade de ensino muito melhor do que antes, né? Que infelizmente elas não tinham e a gente está podendo proporcionar isso para elas agora.
E de fato a mudança se inicia quando gente comum entende que não é complicado ser agente de transformação. Tudo começa quando se decide usar o que se tem na mão em benefício do próximo. Às vezes é ajuda com uniforme, quem pode doa mensalidade, mas R$10 por mês também ajuda a pagar passagem. E é assim que o que aparentemente sai de graça para uns é revertido em bem maior para todos. Gratidão. E isso não tem preço. Quando o aluno é bolsista, mas participa de algum projeto como este, ele se envolve, porque ele não está sozinho, né? Ele não só ganha a bolsa para estudar no colégio, mas ele tem uma assistência de pessoas que veem ali como a dificuldade que ele tem acadêmica, as dificuldades para adquirir uniforme, material. Eles acompanham todo o processo do aluno, né? Eles estão interessados em tudo que o aluno faz. E para nós é muito bom ter um aluno assim, porque além dele ter a oportunidade de estar conosco, né? O colégio está cumprindo o seu papel de oportunizar a todos de estarem conosco, então também são alunos que não nos trazem problema, sobretudo disciplinar. Eles têm dificuldade acadêmica? Tem um pouco de dificuldade acadêmica, no primeiro ano em especial, né? Porque vem de escolas que não têm o mesmo nível de conteúdos que o nosso, mas são bons alunos. Meu nome é Kênia, eu estudo no CARGE, Colégio Adventista do Rio de Janeiro, e eu tenho 14 anos. Como eu tenho essa oportunidade, eu tenho que mostrar que eu realmente quero estar ali, que eu realmente aceito aquilo e tenho que dar orgulho a quem está me ajudando. Então, eu acho que também não é para as pessoas que estão me ajudando, é para mim, porque tudo vai refletir para mim. Eles só querem o meu bem. Tem significado tudo assim na área da educação, porque aqui no Rio de Janeiro, como todos sabem, o Colégio Municipal daqui não tem lá essas coisas assim, esse bom estudo, entendeu? Essa boa educação, né? Então, assim, no caso, eu morava na Zona Sul. Aí, então, lá o ensino de lá é uma coisa. Aí eu mudei para a Zona Norte. Então, assim, quando eu cheguei aqui, que matriculei ela nesse colégio municipal, então eu já senti assim, a diferença, o rendimento dela. Então fui lá, conversei com a diretora falou que não podia fazer nada, porque era da rede municipal aquilo ali, entendeu? E que se eu quisesse eu podia botar ela num colégio particular. Mas devido assim, o ganho que eu ganho lá é pouco, onde eu trabalho, né? Mal dá para mim sustentar ela, pagar aluguel, tudo mais, então não dá não tenho como pagar uma escola, né? Então, através desse clube, né? Ela conheceu, né, teve esse trabalho, né, que no dia assim, que é uma parte assim, que eu me emociono muito, o dia que a Fernanda e a Fernanda Cedro, né, e o Tusa vieram aqui em casa e chegaram me oferecendo, né, onde eu tinha, assim, devido à dificuldade que eu estava tendo aqui, eu já tinha tomado uma decisão de mandar as duas, né, para o Nordeste, para a casa do pai delas, que o pai delas mora lá no Nordeste. Então, eu já tinha tomado essa decisão, entendeu? Aí, quando eles chegaram aqui em casa, assim, me oferecendo, conversando comigo, né, se interessava, entendeu? Então, daí foi que, assim, mudou tudo, né? Mudou, assim, fez aquela mudança toda na decisão que eu já tinha tomado, entendeu? E, assim, foi tudo assim que aconteceu, porque assim, era o que eu mais queria, assim, para elas, entendeu? Foi uma coisa assim que depois, nossa, eu chorei muito, não chorei na presença deles, mas eu chorei muito depois de emocionada, que era tudo que eu queria, só que eu não conseguia, já tinha ido em assistente social já, só que eu vou no assistente social, mãe, volta no final do ano tu volta, mãe, as vagas já foram preenchidas, tu volta no início do ano você vai, já foram preenchidas, volta no final do ano, e isso vai passando, né? Então assim, eu já tinha perdido assim, a esperança que eu conseguiria uma bolsa de estudo para colocar elas, entendeu? Então assim, era tudo que eu queria, quando eu cheguei até para elas assim, falei assim, nossa, tá acreditando mesmo, entendeu? E foi assim, mudou totalmente tudo. Eu acho que é mais uma coisa de Deus mesmo. Eles são tocados por Deus, porque nada não é nada sem Deus. Deus está na vida de cada um de nós, suprindo nossas necessidades e um ao outro ajudando. E a oportunidade que eles têm de ajudar, eles não são multimilionários. Eles fazem um esforço por nós e é isso que eu tenho que reconhecer muito, muito. Quando eu estiver bem mais adulta, né, bem mais velha,
que eu faça pelo meu próximo o que eu estou recebendo agora. Porque o que nós plantamos, nós colhemos, certo? Nesse caso eu estou colhendo, um dia eu vou plantar. Mas por que a escola adventista em particular? O que ela tem de peculiar que é capaz de acrescentar, de diferenciar, de mudar a vida de quem tem a oportunidade de ali estudar? A formação acadêmica a gente tem na escola adventista, mas tem em várias outras escolas. Mas o caráter a gente consegue moldar na escola adventista. E eu digo porque eu sou fruto dela. Eu não era adventista quando entrei para estudar na escola, com 10 anos de idade. E hoje estou aqui tentando devolver isso, né? Eu sou professora de inglês e espanhol em 3 escolas da rede adventista do Rio de Janeiro. Para mim é uma satisfação ímpar estar aqui, trabalhar nessa instituição que realiza um trabalho sério, um trabalho com comprometimento e principalmente tudo aqui é feito com muito amor. Eu me sinto muito honrada em ser uma educadora que é fruto dessa escola. Estudei na escola adventista na década de 70, na escola de colégio, e já naquela época nossas escolas praticavam a filantropia. Prova disso, eu posso dizer com toda bem à vontade que eu era uma aluna bolsista. Hoje eu escolhi ser educadora não só pela nobreza da profissão, mas também poder retribuir para os meus alunos aquilo que foi feito por mim também. Bom, a educação adventista se pauta pelos princípios bíblicos cristãos. Acredita num Deus criador, num Deus redentor, num Deus de amor. E mais do que isso, ela não se pauta apenas nesses princípios. Ela é criação do próprio Deus. Ela segue as orientações desse próprio Deus criador. Então, como ela segue essas orientações, é uma escola para todos, porque Deus não faz segregação de pessoas. Então, como uma educação cristã, nós também não podemos nos direcionar apenas para uma classe da sociedade. A educação está inserida dentro desse contexto social e aberta para todas as pessoas. A escola adventista é uma escola para todos, com certeza. Lá na escola de Botafogo a gente também tem um projeto parecido com o nosso aqui da Tijuca, que são os alunos da Rocinha. E eles têm o mesmo acompanhamento. São alunos que a gente procura em sala de aula, eu e todos os meus alunos da turma, a gente procura dar uma atenção especial, porque eles sentem a mesma dificuldade que os nossos meninos aqui do projeto sentem. E a escola adventista tenta abraçar de tudo, para poder alcançar, né, o aluno, tanto academicamente, que vem com muita defasagem de outros lugares, quanto espiritualmente, né, tentar moldar o caráter, tentar acrescentar alguma coisa à vida daquela criança, e a família também, né. Nossa, eles são como se fossem os meus anjos da guarda, porque eles se esforçam todo dia, eles perguntam nos finais de semana, quando a gente vem no culto, se a gente está bem na escola, se a gente precisa de ajuda. E se a gente precisar, eles marcam uma hora na semana para poder dar uma aula de reforço e isso é muito bom. Eu sou voluntária, eu trabalho lá na escola de Botafogo só de manhã, então à tarde eu venho para dar aula para esses alunos do projeto e é muito gratificante, porque são alunos interessados, são alunos que têm uma história de vida muito diferente daquilo que a gente está habituado. Então, só de ter o sorriso deles, né? Eu trouxe uma nota boa, eu consegui aprender, eu acho que é isso que significa o voluntariado para mim. Eu sou muito agradecida pelo que eles fazem conosco, entendeu? Porque eles podiam estar fazendo outras coisas, só que a gente é muito importante para eles. Porque eles gostam muito da gente, como se nós fôssemos os próprios filhos dele tentando estudar na escola. E para mim é ótimo e o esforço deles vale muito a pena, porque a gente consegue passar de ano, a gente quase não tem nenhuma dificuldade na escola. Quando as crianças vão para lá, para a escola, você começa a perceber uma diferença, por quê? Tem algumas norminhas, né? O vestuário, a forma de falar, o aprendizado, a religião dentro do aprendizado.
Então, isso vai ensinando a criança a ter disciplina, a criança a ter amizade um pelo outro, a criança a respeitar os pais. Então, assim, isso tudo tem sido muito importante, sem contar que o estudo é brilhante, porque, assim, eles ensinam através da música, eles ensinam através do cristianismo, eles ensinam através das matérias e da forma de amizade, do encontro entre amigos. Então, assim, essa é uma forma diferente, uma forma alegre, que eles aprendem e também passam para as outras crianças. E lá na comunidade da Rocinha, eu acho que muitas crianças têm vontade de estudar na escola adventista, sabe? Então, assim, para quem tiver vontade de ser padrinho de uma criança e para quem tiver, além de tiver a condição financeira de estar bancando, a gente tem não só 120, a gente tem muito mais que 120 que precisam e que tenho certeza que gostariam muito de estar estudando na escola e que com certeza vão ter uma oportunidade muito melhor, vão ter um futuro melhor se tiverem mais oportunidades. Nós temos essa missão de preparar crianças, jovens e até adultos também, porque nós temos universidades, temos instituições de ensino superior, prepará-los para serem bons cidadãos. Cidadãos que sejam bem-sucedidos em todas as situações da vida e cidadãos que possam cumprir a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se esse é o nosso objetivo, primeiramente nós devemos viver isso. Talvez estimular os colegas, que também são líderes espirituais das igrejas, os pastores, líderes de um modo geral, porque a dinâmica do trabalho da gente é muito grande, muita coisa gira em torno da gente. E às vezes esse detalhe da educação, ele acaba não ocupando tanto o nosso tempo, a gente acaba não dando isso como prioridade. Mas dizer que vale muito a pena, os resultados são satisfatórios. Até hoje, encontrando com alguns desses meninos, eles me abraçam, eles ficam felizes e tudo mais, porque eles viram realmente o interesse neles como um todo. Então, é um trabalho que vale a pena ser feito, sim. Eu motivo a todos aqueles que quiserem experimentar que não vão se arrepender, não. Nosso interesse, em primeiro lugar, é transformar vidas, não é? Para que elas possam estar nesse mundo sendo úteis à sociedade. Nós temos um projeto, esse projeto é social. Então, acima de tudo, temos isso em nosso coração, é transformá-la. Claro, sem interesse. E o resultado disso, nós saberemos o que vai acontecer. Mas o nosso principal objetivo é alcançar essas pessoas para que elas sejam pessoas que ajudem outras, porque ajudando outras, elas estão ajudando a si próprias. Não é? Então, a comunidade religiosa tem esse objetivo de transformar essas pessoas, sem interesse, é claro, porque o resultado nós veremos no futuro. Tem uma história que eu guardei no meu coração, e de várias histórias que a gente ouve, né, e a gente escuta, uma mãe de um aluno, ele não está mais conosco, na verdade, ele voltou para Minas Gerais, o estado de origem dele. Quando ela chegou, ela disse: professora, eu moro no complexo, trabalho como manicure, não tenho atualmente um companheiro, sou separada, e o meu filho sempre desejou estudar numa escola adventista. E meu sonho também. Conversamos sobre a parte financeira. Inicialmente ela disse que não teria condições nenhuma, mas queria orar a Deus, porque o sonho dela era que o menino estudasse na escola adventista. Dias depois ela voltou e ao retornar ela disse: professora, eu vim fazer a matrícula. Eu falei: nossa, Kelly, você veio fazer a matrícula? Agora eu vou te contar como eu estou aqui para fazer essa matrícula. Cheguei em casa, depois de conversar contigo, e falei: Júlio, mamãe não tem condições. E ele disse: mãe, nós precisamos arrumar um jeito, um meio, porque o meu desejo é estar numa escola adventista. O que eles fizeram? Eles viram uma certa quantia que eles tinham em casa. A mãe comprou aquela quantia em dinheiro toda de picolé. Num domingo colocaram dentro de um isopor e foram para a praia de Copacabana. Em um dia eles venderam todos os picolés e aquele dinheiro
foi exatamente o valor que ela precisava para pagar a taxa da matrícula. E aquilo me emocionou tanto, porque a gente vê um diferencial da educação adventista, que são famílias que precisam não somente de uma educação de qualidade, mas também no mundo que nós estamos vivendo hoje, Larissa, precisando de uma esperança mesmo. Como educação cristã, educação adventista, nós temos a responsabilidade de colaborar, de promover uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária e promover a verdadeira cidadania. Uma cidadania que vai ter um desenvolvimento eterno. Não apenas aqui nos anos escolares, mas é uma cidadania que tem um desenvolvimento eterno. E nós temos que preparar os cidadãos para este mundo e para o mundo vindouro, que é o reino celestial, onde está o nosso grande diretor, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está cada vez pior, difícil viver. Sinônimo de resultado, total é o que abrange o todo. Mas reunir as partes incompletas para formar algo inteiro requer esforço, vontade, recursos, mas acima de tudo a ação. Ninguém muda nada só com intenção. Ter menos não implica em ser menos. Há muito a se fazer e no final das contas é preciso muito pouco para fazer a diferença. Mostre amor e todos o verão. Fale de amor pra alguém, mostre Deus em tudo que fizer. No falar ou no sincero olhar, é bem simples, pode acreditar.